Nesta aula, vamos continuar nos estudos sobre eletrostática. Inicialmente, vamos relembrar alguns conceitos que foram abordados nas aulas presenciais. Então, temos aqui uma carga elétrica Q1, negativa, outra carga elétrica Q2, também negativa, e sabemos que como elas têm sinais iguais, elas devem se repelir. Essa repulsão ocorre devido à ação de uma força que uma carga exerce sobre a outra. Então, a carga 1 exerce uma força sobre a carga 2, empurra a carga 2 para o mais distante possível. Então, está aqui o sentido da força que 1 exerce sobre 2. Essa é a força exercida pela carga 1 sobre a carga 2. A carga 2 também exerce uma força sobre a carga 1. Empurra a carga 1 para longe de si. Então, aqui temos a força que 2 exerce sobre 1. De modo semelhante, se nós pegarmos agora duas cargas de sinais iguais, porém positivas, elas também se repelem. Então, a carga 1 exerce uma força na carga 2, repulsiva, está aqui a força, e a carga 2 também exerce uma força na carga 1, também repulsiva. Essas duas situações representam uma repulsão, certo? Agora, considere uma carga 1 negativa e uma carga 2 positiva. São cargas de sinais opostos, portanto, elas se atraem. Então, a carga 1 exerce uma força na carga 2, puxa a carga 2 para próximo dela. Então, está aqui a força que a carga 1 exerce na carga 2. A carga 2, por sua vez, também puxa a carga 1 para perto. Então, temos uma força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Esta situação representa uma atração. Porém, deve ter ficado aí na sua cabeça uma interrogação. Espero que sim. Que interrogação seria esta? Veja bem, uma carga elétrica, ela não fala, ela não enxerga. Então, como que uma carga sabe da presença da outra? Como que uma carga sente a outra, né? Então, temos algumas perguntinhas que até o momento não tinha resposta. Então, como Q1 sabe que Q2 está presente? Em outras palavras, como a carga 1 sabe que nesse ponto tem uma carga Q2? Como Q1 identifica o tipo de carga de Q2? Ou seja, como Q1 sabe que Q2 está neste ponto e é negativo? Como Q1 consegue exercer uma força sobre Q2? Então, a força que 1 exerce sobre 2 está aqui. Então, essa força é uma força à distância, de ação à distância. Então, como é que uma carga consegue exercer força sobre a outra? Como é que uma carga consegue identificar a outra? Sentir a presença da outra, né? Então, para respondermos a estas perguntas, que as três perguntas têm a mesma resposta, nós precisamos levar em consideração o conceito de campo elétrico. Então, para entendermos o conceito de campo elétrico, vamos considerar aqui a presença de uma carga, ok? Então, temos uma carga elétrica nesta região. E o que é que vai acontecer? Esta carga irá produzir em toda a região próximo, em volta dela, uma modificação. Ela modifica o espaço à sua volta. Essa modificação no espaço é um campo elétrico. Então, esse campo elétrico está em volta da carga. Ou seja, o simples fato da carga ser carga, ela vai produzir um campo elétrico, ok? Então, toda carga elétrica produz um campo elétrico em torno de si. Então, a partir do momento que nós temos uma carga e sabemos que em toda a região existe um campo elétrico, se colocarmos outra carga nessa mesma região, o que é que estamos fazendo? Estamos colocando a carga Q2 dentro do campo elétrico produzido pela carga Q1. Tá bom? Então, como a carga Q1 percebe a carga Q2? Porque a carga Q2 também tem um campo. Então, quando trazemos Q2, além de colocarmos ela dentro do campo de Q1, Q2 tem seu próprio campo. Então, esse campo de Q1 e o campo de Q2 interagem entre si.
com essa interação entre os campos de cada uma das cargas que uma carga consegue sentir a presença da outra, saber a presença da outra. E mais, o campo de uma carga negativa e de uma carga positiva são diferentes, como veremos mais à frente, tá bom? Então, a carga Q1 está dentro do campo de Q2 e a carga Q2 está dentro do campo de Q1, ok? Então, a ação da força que Q1 exerce sobre Q2 é através do campo. Então, com a ideia de campo, a gente consegue responder aquelas três indagações anteriormente. Como Q1 sabe da presença de Q2? Através do campo elétrico. Como Q1 exerce uma força sobre Q2? Através do campo elétrico. Como Q1 identifica o sinal de Q2? Através do campo elétrico. Então, todo fenômeno elétrico ele é produzido pela carga. E a carga interage com outra através do campo. Tá bom? Então, é o campo elétrico responsável por toda a interação elétrica. Ok? Um detalhe importante é que se esse campo existe, então ele deve ter um valor, né? Então, vamos à parte quantitativa. O módulo do campo elétrico, ou seja, o valor do campo. Como é que a gente faz para obter o valor do campo? Então, coloquemos aqui uma carga elétrica Q positiva. Se eu colocasse uma negativa, seria idêntico. Então, já sabemos que em toda a região próximo à carga existe um campo elétrico. E como é que nós sabemos, ou melhor dizendo, como é que nós provamos que esse campo elétrico existe? Temos que colocar outra carga nessa região. Então, para saber que nesse qualquer ponto próximo à carga existe um campo, eu coloco outra carga, porque só a carga produz o campo e só a carga sente a presença desse campo. Então, para identificar o campo produzido por esta carga, eu tenho que colocar outra carga perto dela. Então, vamos colocar uma carga Qzinho aqui, um Q minúsculo. Detalhe. Estou colocando uma carga Q minúsculo porque, como nós queremos simplesmente provar a existência do campo produzido pela carga Q maiúsculo, então essa carga aqui ela tem que ter um valor muito pequenininho para não alterar demais o campo produzido por Q maiúsculo, tá bom? Então, se nesse ponto onde nós colocamos a carga Q minúsculo, ela fica submetida à ação de uma força, observe que Q maiúsculo é positivo, e vamos considerar aqui que o Q também é positivo, levando em consideração aqui as cores, tá bom? Então, se nesse ponto a carga Q minúsculo fica submetida à ação de uma força, então isso é um indício de que neste ponto existe um campo elétrico. Então, sempre que colocamos uma carga em uma dada região do espaço e essa carga fica submetida a uma força, isso indica para nós que naquele local existe um campo elétrico. Mas, se você colocar a carga em um dado ponto do espaço e nada acontecer com a carga, então não tem campo elétrico, tá bom? Então, por definição, como é que a gente vai encontrar o valor deste campo elétrico? Lembrando que o campo elétrico ele é um vetor, logo ele requer três informações: o seu valor, a direção e o sentido, ok? Então, aqui, por definição, nós escrevemos o campo como sendo uma razão. Então, olha só, o campo elétrico, que estamos usando a letra E para representar este campo, é a razão entre o módulo da força, esta força, ou seja, o valor desta força, dividido pela carga, o valor da carga que colocamos dentro do campo. Detalhe importante aqui é que observe que aparece a carga de prova, que é o Q minúsculo, tá bom? Mas este campo, ele é produzido pela carga Q maiúsculo, ok? Então, colocamos uma carga em uma dada região do espaço, essa carga fica submetida à ação de uma força, então existe um campo elétrico, tá ok? O módulo do campo elétrico, dado por esta equação, e como o campo elétrico ele é uma grandeza, ele requer uma unidade. Então,
Um detalhe importante é que a unidade do campo elétrico nós escrevemos como sendo Newton por Coulomb. Esta informação vem da equação daqui. Tá bom? Então vamos lá. A força ela é medida em Newton. E a carga elétrica ela é medida em Coulomb. Então, a unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Está aqui. Tá ok? Agora, vamos generalizar e encontrar uma equação para obtermos o campo elétrico gerado por uma única partícula. Observe que na equação anterior, que nós escrevemos que o campo seria igual a força dividido pela carga, esta carga é a carga de prova. Este campo era produzido pela carga Q maiúscula. Então, como encontrar uma equação exclusiva só para a carga Q maiúscula, né? Esse é o nosso objetivo agora. Então vamos lá. Novamente, consideramos nossa carga Q maiúscula aqui. Já sabemos que em toda a região em volta da carga existe um campo. Vamos considerar um ponto P. Observe que eu não estou mais colocando a carga. Nós já sabemos que esse campo está lá. Então, eu estou aqui levando em consideração um ponto P próximo dessa carga. Já sabemos que nesse ponto existe um campo elétrico. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos medir, primeiramente, a distância entre a carga e o ponto P. Medimos essa distância, tá bom? Essa distância, vamos usar a letra D para representar distância para nós. Então, essa equação não nos permite encontrar o campo usando o valor desta carga. E este é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Então, esta carga Q vai produzir um campo elétrico neste ponto P. Como é o valor desse campo? Então, o campo elétrico vai ser igual a quem? Então, vamos lá relembrar o seguinte. Vamos relembrar da lei de Coulomb. Como é que nós escrevemos a lei de Coulomb? A força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. Tá bom? Então, se nós compararmos a lei de Coulomb com a expressão do campo elétrico, nós vemos que o campo ele é definido a partir da força. Então, nós podemos escrever o seguinte. Nós podemos pegar esta carga Q2, que pode ser a nossa carga Q minúsculo, e levamos para o outro lado da igualdade. Ó. Se aqui ela está multiplicando, nós temos que levar ela para o outro lado da igualdade na forma de uma divisão. Então, vamos escrever assim. F sobre Q, lembrando que esse Q2 é o nosso Q minúsculo, então igual a K vezes Q, que vai ser a nossa carga que produz o campo, está aqui ela, dividido por D quadrado. Certo? Então, fazendo a comparação, olha só, a força dividido pela carga está aqui, ó. A força dividido pela carga é o nosso campo elétrico. Então, como é que nós podemos escrever a expressão do campo? K vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, essa é a equação que define o campo elétrico gerado por uma partícula pontual. Tá bom? Observe que agora nós temos a carga que está produzindo o campo. Tá ok? Já sabemos que uma carga produz um campo. Já sabemos como calcular o valor deste campo. Agora, nos slides anteriores, nós tratamos de situações onde nós tínhamos apenas uma única carga. Mas considere um corpo contendo várias cargas. Tá bom? Então, esta é uma situação onde
este corpo também irá produzir um campo elétrico. Cada uma das cargas produz seu próprio campo e todas as cargas juntas produzem um campo relacionado com a carga total desse material, deste corpo. Então, este corpo, quando ele está em equilíbrio eletrostático, ou seja, o material condutor está em equilíbrio eletrostático, ele vai produzir um campo elétrico, ou seja, ele está eletrizado, então ele vai produzir um campo elétrico e vai surgir um fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Vamos analisar. Então, temos aqui um corpo de um formato qualquer, tá bom? E vamos colocar cargas elétricas nele. Detalhe, observe que a carga presente nesse corpo, que é positiva, se localiza na região externa do corpo, ou seja, na superfície externa. Imagine que esse corpo seja um corpo oco. Então aqui tem uma região interna e temos a região externa. As cargas elétricas sempre ficam localizadas na superfície externa do corpo, tá bom? Só para lembrar, nas aulas presenciais nós fizemos um experimento com o gerador de Van der Graaf, onde no gerador tinha uma esfera que ficava eletrizada e alguns alunos colocaram as mãos lá na esfera e seus cabelos ficaram arrepiados. Então, aquele gerador, ele é a situação, ele representa uma situação onde nós temos um condutor em equilíbrio eletrostático. E as cargas elétricas que o gerador produz ficam localizadas na superfície externa lá da esfera do gerador de Van der Graaf, tá certo? Então, temos o nosso condutor, as cargas ficam localizadas na superfície externa desse condutor. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que as cargas se distribuem uniformemente pela sua superfície. E o que dizer a respeito do interior do campo, né? Como vocês podem ver, se no interior do corpo não tem carga, isso implica que não pode ter campo, porque só quem produz o campo é a carga elétrica. Logo, no interior desse material condutor não pode ter campo elétrico. O campo elétrico lá dentro é nulo, é zero. Agora isso tem que acontecer, só acontece, aliás, se o corpo estiver em equilíbrio eletrostático, tá certo? Um detalhe importante aqui é que a blindagem eletrostática ela é responsável por alguns fenômenos. E você já deve ter ouvido falar que se tiver chuva com raios, corra para dentro de um carro, ou se estiver dentro do carro, não saia. Porque o carro é um material condutor, tá bom? E sua estrutura metálica protege os ocupantes do veículo contra tempestades. Muitas pessoas acham que isso se deve ao fato dos pneus do carro serem de borracha. Não tem nada a ver, tá bom? Como eu já tinha tratado nas aulas presenciais, um material isolante ele pode se tornar um condutor de eletricidade, sob certas condições, que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, o carro ele protege porque a carcaça do carro é metálica. Então, se o carro é atingido por um raio, as cargas que vieram do raio ficam localizadas na superfície externa do carro. Então, elas estão na superfície de fora do carro. Quem está dentro do carro não tem carga, e se não tem carga, não tem campo, e sem carga também não tem choque elétrico. Então, você está protegido, tá bom? Só não corra para debaixo de uma árvore, por favor. Então, para exemplificar aqui, ó, na imagem nós temos um gerador, que é uma bobina de Tesla. Ela consegue produzir tensões da ordem de milhares de volts. E essa alta tensão gera muita carga elétrica. E nessa vareta aqui, na ponta da vareta, as cargas começam a se acumular. E elas produzem um campo elétrico nessa região muito intenso. E aí o que é que vai acontecer? Lembrando que eu tinha falado agora há pouco, um material isolante pode se tornar condutor. Então, nessa região nós temos o ar. Quando o ar deixa de ser isolante e se torna um condutor, as cargas elétricas saltam da ponta da vareta e atingem aqui o senhor que está dentro dessa gaiola metálica. Observe que não é necessário que o corpo seja sólido, seja contínuo, basta uma gaiola metálica e aqui dentro ele está completamente protegido.
tá certo? Porque as cargas ficam localizadas na superfície externa dessa gaiola. A blindagem eletrostática se deve às ideias de Michael Faraday. Vocês já devem devem lembrar do vídeo das aulas que foram postadas no Classroom, num dos vídeos sobre o Cosmos, a série Cosmos, onde nós tínhamos lá o episódio sobre o visionário da eletricidade. Então, um material isolante pode se tornar um condutor? Pode. Em que condição isso acontece, né? Então, a condição necessária é a presença do campo elétrico. Vamos relembrar o que nós já tratamos nesta aula. Uma carga produz um campo. Se colocarmos outra carga neste campo, esta nova carga fica submetida a uma força, tá bom? Então, quando nós pegamos um material isolante, as cargas elétricas, ou melhor, os elétrons, estão presos ao material. É isso que caracteriza esse material como um isolante, ou como, numa linguagem mais moderna, como a gente costuma chamar, de um dielétrico. Então, os elétrons estão presos ao material. Se pegarmos este material e colocarmos ele numa região onde existe um campo elétrico, estas cargas, ou seja, esses elétrons, vão ficar submetidos a uma força. Se essa força for suficientemente grande, uma força muito intensa, é possível que alguns desses elétrons sejam retirados dos seus átomos e passem a se mover livremente pelo material. E aí esse material, que antes era isolante, contém agora elétrons com liberdade de movimento, e isso caracteriza como um condutor. Então, vamos analisar a seguinte situação. Nós temos aqui uma nuvem, e esta nuvem, ela, durante a sua formação, ela vai adquirindo algumas cargas elétricas. Então, vamos colocar aqui algumas cargas negativas que vão aparecendo aqui na nuvem. Isso acontece devido ao processo de formação da nuvem, tá certo? Então, a nuvem vai adquirindo algumas cargas elétricas. Está aqui a superfície da Terra, e o que vai acontecer é que durante o processo de formação, mais cargas elétricas a nuvem vai adquirindo. Estou colocando aqui cargas negativas, tá bom? Então, à medida que essa quantidade de carga aumenta, o campo elétrico nesta região também aumenta. Então, se tem carga elétrica, tem campo elétrico. E aí, quanto mais carga a nuvem for adquirindo, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Esse termo aqui, rigidez dielétrica, representa o valor do campo elétrico máximo que o ar suporta. Então, o máximo valor de campo suportado pelo ar é este aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 6. Lembrando da unidade do campo, Newton por Coulomb. Então, enquanto o campo elétrico nesta região for menor do que este valor, o ar continua isolante, tá bom? Mas está aqui você, tranquilamente, né, observando a nuvem, se divertindo, e a nuvem aumentando a quantidade de carga, a intensidade desse campo elétrico vai aumentando, até atingir este valor, e quando o campo elétrico ultrapassar este valor, ou seja, for maior do que 3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb, o ar que está nessa região deixa de ser isolante e se torna um condutor. Então, a partir do momento que o ar se torna um condutor, então cria-se um caminho por onde estas cargas podem escoar para a Terra. Uma vez que se aqui tem carga negativa, a nuvem induz na superfície da Terra carga de sinal positivo. Então, tem uma indução eletrostática aqui, uma vez que positivo é atraído por negativo e vice-versa. Então, se você está na superfície da Terra, aqui no seu corpo também terá algumas cargas positivas. Então, seu corpo também vai ficar induzido positivamente. E aí, o que é que vai acontecer? O ar deixa de ser isolante, se torna um condutor, e aí desce um raio para a Terra. Você levanta o dedinho, o raio vai lá no seu dedinho, tá bom? Então, esse raio,
ele representa os elétrons, alguns desses elétrons que estavam lá na nuvem, que descem para a Terra. Durante esse processo de descida, o elétron, ou melhor, os elétrons, eles produzem uma rápida compressão e um aumento muito grande na temperatura do ar nessa região. Então o ar sofre uma expansão muito rápida, isso produz o que nós chamamos de um trovão, e a presença desses elétrons interagindo com as moléculas de ar produzem o clarão do raio, tá bom? Um detalhe aqui é que se essa nuvem estiver carregada positivamente, então se a nuvem aqui está positiva, a superfície do solo estará negativa, seu corpo estará negativo, e aí o que vai acontecer é que o raio não desce da nuvem, o raio sobe do seu corpo para a nuvem. Detalhe aqui é que os elétrons eles sempre percorrem o caminho mais curto entre a nuvem e o corpo ou a superfície. Então, agora vamos resolver um exercício para colocarmos em prática o que aprendemos nessa aula. Então, uma gotícula de tinta dentro de uma impressora a jato de tinta industrial possui uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb. Então, esta é a carga que está lá dentro da gotinha, tá bom? É a carga presente da gotinha. E é desviada para o papel por uma força de 3,2 vezes 10 a menos 4 newtons. Então, esta é a força que atua na gotinha que está eletrizada. Aí, qual a intensidade do campo elétrico no interior da impressora? Então, se a carga da gota sofre a ação de uma força, essa força tem que ser produzida por um campo elétrico, né? Foi isso que nós aprendemos. Então, para encontrarmos o valor desse campo, que é o que a questão nos pede, nós temos aqui informação do problema, a carga que está dentro desse campo, que é a carga da gota, cujo valor é 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb. E também temos o valor da força. A força que atua na gotinha, 3,2 vezes 10 a menos 4 newton. Tá bom? Então, nós pegamos agora a definição de campo. A definição de campo elétrico é que o campo ele é igual à força dividido pela carga. Então, o que nós temos a fazer é simplesmente, no lugar da força, colocar o valor que ele representa e no lugar da carga, colocar o seu valor. Então, vamos lá. Temos aqui que o valor desse campo será o valor da força, está aqui, 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido pela carga. 1,6 vezes 10 a menos 10. Opa! Menos 10 coulomb. Então, nosso próximo passo é fazermos essa divisão, tá bom? Então, o que nós temos que fazer agora é dividir aqui, ó. 3,2 dividido por 1,6. É uma divisão simples de fazer, né? Então, vamos lá. Quanto é que vai ser? 3,2 dividido por 1,6. Isso vai ser igual a 2. Né? 3,2 é o dobro de 1,6. Aqui sobram as potências. O que a matemática nos diz? São potências de base 10, tem a mesma base. Então, o que nós temos a fazer é repetir a base. Então, repetimos o 10. E na divisão
nós temos que subtrair os expoentes. Então, nós temos que pegar aqui, ó, menos 4 e subtrair de menos 10. Tomar cuidado com os sinais aqui. Na divisão, repetimos a base, está aqui o 10, e subtraímos os expoentes. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos com menos, isso aqui vai dar mais, né? O resultado aqui é mais. E menos 4 mais 10. Então, de 4, ou melhor, de 10 tiramos 4. O resultado é 6, certo? 6. Então, o valor deste campo é 2 vezes 10 a 6 newton. Falta aqui a unidade. Lembrando que a unidade do campo elétrico é newton por coulomb, tá bom?